Olá, pessoal. Eu sou Karina Maia, sou fisioterapeuta e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre planejamento de resultados e como assim vocês vão poder ganhar muito mais. Há 15 anos que eu trabalho com Pilates e sócia de Rebeca, na Care Fisioterapia há 13 anos, e a gente tem hoje um método nosso de como aplicar o Pilates na reabilitação. Então, a gente atende nossos pacientes de forma individual para quando nós estamos falando em reabilitação. E temos a nossa equipe para estar atendendo os pacientes de forma em grupo para treinamento. E nessa forma a gente consegue entregar muito mais resultados. Às vezes, quando a gente sai da faculdade, quando eu saí da minha faculdade, eu já saí com o curso de Pilates. Eu acho que a maioria dos fisioterapeutas hoje fazem isso. Inclusive, eu já até ouvi falar, eu vou fazer o curso de Pilates porque assim eu não fico desempregada. Mas acaba entrando no mercado que está muito saturado e a pessoa fica desmotivada porque acaba ganhando muito pouco, e sendo que é porque não está sendo aplicado de uma forma que passa valor para o seu trabalho. Primeiro a gente tem que pensar que ou você como educador físico ou você como fisioterapeuta, você é um profissional. Então a pessoa tem que estar buscando o profissional e não o método. O método que você vai usar para tratar ou para treinar não tem tanta importância, mas sim o resultado que você vai entregar para ele. E a gente tem um método que é maravilhoso, que é o Pilates, que ele ajuda a gente a entregar muitos resultados para os nossos clientes, mas que eu vejo que não está sendo explorada de uma forma que dê valor à nossa profissão, ao nosso trabalho, e também satisfaça realmente os clientes, atingindo as metas e o objetivo deles. E é nisso que a gente vai falar. Planejamento de resultados é você planejar o tratamento, o treinamento, buscando atingir a meta do cliente. Então, muitos, principalmente quem está entrando no mercado agora, acha que o cliente quer realizar aquele exercício super difícil, virar de cabeça para baixo e fazer maior variedade de exercícios, que ele sempre tem uma aula diferente da outra. E às vezes, na maioria das vezes, ele não está buscando isso. A meta dele, o objetivo dele é que ele fique sem dor e que ele possa voltar a realizar a corrida, jogar o tênis dele, poder sentar no chão e brincar com o neto. Né? Se você realmente ir a fundo, fazer uma avaliação, buscar o objetivo e a meta do seu cliente, você vai ver que é totalmente diferente do que você pensa. Então, você ficar lá no Instagram buscando exercícios variados, isso é legal também porque você pode ter uma ampla conhecimento de exercícios, mas não é isso que é entregar resultado para o seu cliente. Não é isso que vai fazer com que você atinja o meta e o objetivo dele. Então, vamos lá, nessa aula eu vou estar falando um pouquinho sobre periodização. Então, o que é periodização? Não sei se vocês já tiveram contato com isso, eu acredito que quem é educador físico já teve mais contato com como fazer uma periodização, mas quem é fisioterapeuta, acredito, não sei hoje, mas quando eu me formei, eu nunca vi sobre isso. Eu fui ter contato com isso sobre periodização aplicada ao método Pilates, num congresso de Pilates mesmo, que eu fui ter essa experiência com esse formato de periodização. Então, ele é um programa de tratamento para o método Pilates com o objetivo de facilitar o desenvolvimento das sessões, bem como atingir a maneira correta e seus objetivos e metas. Como eu já falei aqui, é como você vai estar planejando o planejamento de um ano, de uma semana e de uma aula. Tudo é planejado em cima da meta do cliente, do objetivo dele, buscando um embasamento científico. Então, quando você para planejar, você consegue também pesquisar. Será que esse exercício, será que essa aula realmente vou conseguir alcançar? Será que eu posso incluir algumas coisas nessa aula, como ou indicar outros profissionais, por exemplo, como uma terapia manual, ou exercícios mais da cinesioterapia mesmo? Então, você buscar de forma científica como você vai ajudar a agregar mais nessas sessões e entregar muito mais resultado. E assim você vai ter mais segurança
E com certeza o seu cliente vai perceber isso, porque quando você trabalha dessa forma, você passa muito mais autoridade do que você ficar inventando exercício na hora, aleatório, e sem uma forma mais concreta, mostrar para ele que você está planejando. Não precisa ter vergonha do seu cliente ver que você tem ali um caderno com planejamento, e esse planejamento não é lá, eu vou fazer 100, não é o exercício que você vai fazer, mas sim, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando uma fase mais básica, onde eu vou buscar mais exercícios para coordenação, equilíbrio, conforme a necessidade do cliente. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Então, o Pilates, ele é uma ferramenta maravilhosa para reabilitação. Se você já assistiu a aula de Pilates aplicado à reabilitação, vocês já sabem como a gente pode estar explorando esse método para reabilitar e tratar. Se você é educador físico e está aqui acompanhando a gente nessas aulas sobre Pilates na reabilitação, você não, pela profissão, vocês não vão reabilitar, mas ter esse conhecimento da patologia, de quais as regiões que você tem que trabalhar, mais relaxamento, mais fortalecimento, com certeza, você vai conseguir entregar mais resultados. Eu vejo muita gente que chega a fazer Pilates e não quer fazer com o educador físico porque acha que ele não tem conhecimento de patologia, porque ele não vai entender a biomecânica, essa relação com as patologias e não vai conseguir lidar, ele vai se machucar, ele vai sentir mais dor e fica com essa segurança. Então, se você é um educador físico e acompanhar a gente nessa formação de Pilates na reabilitação, você vai ver o quanto você vai ter mais segurança para prescrever exercícios e seus clientes vão sentir confiança total. E também essa parceria de um fisioterapeuta com um educador físico para vocês estarem sempre trabalhando juntos, cada um fazendo a sua parte e assim entregando mais mais resultado para o seu cliente. A gente sabe que muito sai cada um vendendo a sua, não, porque com um fisioterapeuta é melhor, não, com um educador físico é melhor, mas isso vai depender do objetivo do cliente. Se ele quer fazer o Pilates para tratar e depois ir para a musculação, é isso que o fisioterapeuta tem que ajudar. Ele tem que ajudar esse paciente a se tratar e reabilitar o mais rápido para ele poder ir com o educador físico. E assim vocês vão estar sempre trabalhando juntos. Então é importante na sua equipe ou ter uma parceria com esses profissionais. E buscar esses profissionais que têm esse conhecimento de Pilates na reabilitação, porque assim a gente juntos vão conseguir entregar muito mais resultado. Então, por que você deve planejar os resultados, trabalhar com periodização? Assim o seu cliente vai ficar mais satisfeito. Isso é fato. Todo mundo que começa a fazer o Pilates, qualquer estúdio de Pilates, qualquer esquina tem, só que nem todo mundo consegue satisfazer realmente a necessidade e o porquê aquela pessoa está lá. Às vezes a pessoa nem pergunta, por que você quer fazer Pilates? O que você está esperando de mim? Então, assim, sem isso, sem você saber a meta e o objetivo do cliente, você não vai conseguir entregar resultados. Planejamento e periodização é isso, é você planejar como você vai entregar resultados. E se você não faz isso, hoje, infelizmente, você vai perder muito clientes. No começo, eles ficam satisfeitos porque é novidade, se sente bem, porque principalmente quem era sedentário, mas logo começa a cair, ficar monótono, é sempre a mesma coisa, não estou conseguindo atingir meu objetivo, o fisioterapeuta ou o educador físico está preocupado em me virar de cabeça para baixo, e ele acaba não ficando satisfeito e parando. E segurança para você estar tratando. Então, se é educador físico, tem que ter parceria com um fisioterapeuta para a gente estar buscando reabilitar e tratar. E assim também, como fisioterapeuta, tem que saber se esse paciente está tendo melhora na capacidade física, para que ele se mantenha saudável, para que ele se mantenha com os resultados do tratamento, ele precisa manter o exercício, se vai ser o Pilates, se vai ser corrida, se vai ser outra coisa, ele precisa estar continuando mantendo essa capacidade física e aí ele precisa do educador físico.
E, como eu já falei, quando a gente trabalha com planejamento, a gente consegue pesquisar e ver o que realmente funciona na prática clínica. Quando a gente planeja, a gente consegue também respeitar os princípios do treinamento físico. A individualidade biológica, que cada paciente, cada cliente vai ter suas particularidades. Então, quando a gente atende o paciente de forma individual, quando ele está sendo introduzido a um tratamento, a uma reabilitação, de forma individual, a gente consegue respeitar muito mais isso. E evitar também sobrecargas. Por exemplo, se a gente tem um paciente que tem artrose, uma senhora já está na menopausa, com um monte de artrose, e a gente vai e passa um monte de exercício para ela ver como o Pilates é legal, e aí no outro dia ela está toda cheia de dor, que ela sofreu uma sobrecarga, e aí ela começa a falar mal do Pilates. Então, assim, quando a gente planeja, a gente entende a patologia dessa cliente, o que a gente tem que fazer nesses casos, que são diferentes de uma outra pessoa mais jovem, que sempre fez balé, mais flexível. Então, a gente não tem como trabalhar igual com essas pessoas, tá? A gente tem que respeitar essas individualidades. Quando a gente está falando em Pilates na reabilitação, a gente pode trabalhar em grupos. O grupo também, para quem está em reabilitação, pacientes com dor crônica, por exemplo, dor lombar. É maravilhoso você montar grupos, porque eles vão ver que aquela pessoa também tem dor na lombar e ela consegue fazer aquele exercício que ela achava que nunca na vida ia conseguir. Mas se ela também tem a patologia, ela consegue também porque eu consigo. Então isso vai gerando motivação. Então o grupo também é importante. Mas cada momento do tratamento, da evolução, tem um momento da individualidade, tem um momento do grupo. Volumes e intensidades. Como você vai controlar esse aumento de volume e intensidade? Para que você evolua, para que ele ganhe massa muscular, para que ele realmente se fortaleça, você precisa fazer essa variação. Se você trabalha com 10 repetições, fazendo uma variedade de exercícios, 10 repetições, vai chegar uma hora que ele não vai mais ter resultado, ele não vai conseguir mais ter força, o músculo dele vai se acostumar, se adaptar e não vai ter mais evolução. Então, para a gente ter essas particularidades, a gente precisa trabalhar de forma individual. Hoje, como nós trabalhamos na nossa clínica? Quando uma paciente chega, nós fazemos uma avaliação, identificamos, explicamos tudo para ele e falamos, a gente vai fazer um planejamento de 10 a 30 sessões de forma individual, onde nós vamos buscar que você melhore essa consciência corporal, que você tenha a melhora desse quadro clínico, e aí depois você pode entrar num Pilates em grupo, e aí a gente vai indicar qual o profissional que está lá na clínica que vai lidar melhor com esse quadro e qual o grupo, qual o horário, porque isso vai fazer diferença. Se eu pegar uma paciente que tem dor lombar crônica, medo de se movimentar, coloco um idoso, uma grávida, uma criança, como que você vai evoluir essa pessoa? Você vai ficar louca, que você não vai dar conta dessa variedade toda, a pessoa não vai ter o resultado, nesses casos é melhor nem atender, porque vai dar erro. E também precisa estar sempre sendo falado para esse paciente que ele tem que melhorar os comportamentos dele, para que ele melhore a qualidade de vida dele, em questão da alimentação, do sono, isso tudo também tem que ser investigado, porque não adianta você fazer todo esse trabalho e ele não está fazendo a parte dele em casa. Em casa fica sentado o dia todo, tomando Coca-Cola e comendo pipoca, assistindo televisão, e faz Pilates 2 vezes na semana, achando que isso vai ser a cura para a dor da coluna dele, isso vai fortalecer os músculos dele, e a gente sabe que não. Então, levar para essas informações que ele precisa se movimentar mais no dia a dia dele, não só em fazer exercícios, mas dentro de casa, no trabalho, se movimentar mais, ele buscar ver como é que está a qualidade do sono dele, você como profissional, saber identificar quando você vai indicar ele para outros profissionais.
Ter também, inclusive, parceria, por exemplo, com os médicos de dor, médicos ortopedistas, reumatologistas, para que você tenha mais segurança também de estar indicando um bom profissional e não deixar essa pessoa igual uma barata tonta indo para 10 médicos e não resolvendo nada. E também saber que ele tem que ter também um momento de descanso, né? Que a gente sabe que a periodização você vai montar todo um planejamento e dentro desse planejamento tem um momento de descanso, mas esse descanso é ativo. Nós vamos falar mais sobre isso lá para frente. Então, quando você sabe montar uma boa periodização de tratamento ou de treinamento, essa é a chave para o sucesso. Com certeza você vai entregar resultados positivos e vai ter sucesso nesse programa de tratamento. Então, você vai estar organizando por etapas, tá? E isso é o que é o diferencial. Não é eu falar, essa semana eu vou fazer essas variações de exercícios, porque na semana passada eu fiz isso, então vai ser diferente. Se você está preocupado com isso, você está errando, tá? E com certeza você não vai entregar resultados, principalmente para quem busca o Pilates para tratar uma disfunção musculoesquelética. Então, temos que estar preparados para estar fazendo esses planejamentos e atingindo os níveis que essa pessoa deseja chegar. E buscando, assim, consequentemente, melhora na qualidade de vida e saúde dos nossos pacientes. Então, vamos falar um pouquinho sobre como você vai estar planejando os exercícios. Quem é de educação física, eu acredito que tem já um bom, sabe muito sobre como planejar exercícios, quantidade, volume, intensidade, mas para quem é fisioterapeuta já tem um pouquinho mais de dificuldade. Principalmente, a gente vê assim, eu acho que 90% dos instrutores de Pilates, principalmente fisioterapeutas, passam 10 repetições, 10 repetições, 10 repetições e é isso. Então, assim, o volume no Pilates é quantos treinos na semana ele vai realizar, mensais, anuais, né? Então, a gente monta uma periodização de pelo menos 3 meses, tá? E aí você vai planejar a semana e a aula, tá? E as repetições, quantas vezes vai ser, quantas repetições do mesmo exercício, né? E os números de exercício, então o volume é isso. Então hoje nós vamos fazer 10 exercícios de 12 repetições, estou dando um exemplo. E a intensidade é a mola que você vai utilizar o braço de alavanca, o posicionamento, né, que vai fazer esse braço, e os acessórios que você vai estar utilizando para estar aí gerando uma carga. E a progressão dos exercícios é normalmente de 6 a 20 repetições, sendo que o paciente, o cliente, deve fadigar em 30 a 90 segundos. Então, o exercício ele tem que ir até a fadiga confortável, né? A fadiga que não esteja provocando dor. Ele nunca pode estar realizando um exercício, um movimento sentindo dor. Isso tem que ficar muito claro. Você tem que falar, se estiver doendo, você me avisa e para. Não pode ficar forçando, não fadiguei ainda, vou ficar forçando até fadigar sentindo dor. Você vai lesionar esse cliente. Então, para iniciantes, a gente trabalha já de 15 a 20 repetições, com cargas mais leves, certo? E vai evoluindo para diminuir essas repetições até 6, com cargas mais elevadas. Então, a gente trabalha para iniciantes de 15 a 20 repetições, ou seja, a gente tem um volume maior de repetições, só que e cargas mais leves. E vai diminuindo para umas 6 repetições, com cargas mais pesadas, sendo que essa pessoa ela tem que fadigar ali de 30 a 90 segundos. Então, nas primeiras 4 a 6 semanas de aula, a gente pode variar mais os exercícios e fazer mais repetições. Independente da idade e se for iniciante ou não. No nosso curso de reabilitação, a gente tem uma tabela na avaliação que você vai identificar se o aluno é iniciante, intermediário ou avançado. E aí, quando você identifica isso, fica mais fácil para você colocar a quantidade de volume e intensidade de uma sessão.
A periodização, ela é dividida na parte da avaliação, onde você vai estar identificando quais são as dificuldades, a meta e o objetivo do seu cliente. Depois você vai ter a fase de preparação ou construção, onde você vai estar preparando, planejando todas as sessões desse cliente. Na fase 3, é onde você vai estar trabalhando para alcançar a meta do seu cliente. E a fase 4 é a fase de descanso ativo, que é a fase de recuperação, onde você vai também reavaliando e iniciando um novo planejamento, né? Então, essa divisão, a gente tem macro, ciclo, mesociclo e microciclo. O macro, você pode fazer até o planejamento de um ano inteiro, o meso é a semana e o micro é a sessão. Então, a gente vai estar falando agora sobre um macrociclo como um todo, eu vou estar falando de suas fases. Então, a fase de período preparatório é a fase de projeção, é a fase onde você vai realizar testes e avaliação. Você vai utilizar a própria aula, a própria sessão, para você estar testando e quantidade de volumes e intensidades com aquele paciente ou cliente. E é o primeiro contato que você vai estar tendo. Então, é realmente o momento que você vai estar avaliando esse seu paciente na prática. Tirando, nessa fase a gente não conta a avaliação. Tá? A avaliação ela é totalmente individual, onde você vai estar usando ferramentas para avaliar e identificar. Essa fase é onde você testa e avalia dentro da sessão. E aí, onde você vai traçar junto com o seu cliente quais são as metas e objetivos dele. Não adianta você colocar a sua meta, o seu objetivo, ele tem que estar de acordo com o cliente. Você colocar lá que ele vai fazer pilates 3 vezes na semana e vai caminhar 3 vezes na semana, sendo que ele não tem tempo. Tem criança, tem trabalho e não consegue administrar tudo isso na agenda. Então, junto com ele, você vai traçar essas metas que ele consiga atingir. E assim também você vai, na prática, selecionando os testes que você vai usar para estar conseguindo avaliar e identificar melhor. Agora a gente vai entrar na fase básica, tá? Que é o período de preparatório. É de 4 a 6 semanas. Depende do tempo do planejamento de vocês, mas é a fase mais longa. Nessa fase é onde você vai estar trabalhando para mudar os hábitos do seu cliente, para estar ajudando ele. A gente vai ter um volume maior, né? Lembra que eu falei de 15 a 20 repetições, menos intensidades, então a gente vai estar agora colocando menos carga, sendo que ele tem que fadigar. Então assim, não adianta você mandar ele fazer 20 repetições com aquela molinha e ele não sentir nada. Ele tem que sentir que está trabalhando e cansando a musculatura. Depois a gente tem um repertório maior motor. Nessa fase, então a gente vai estar buscando melhorar a postura, coordenação, equilíbrio, controle, consciência corporal. Nessa fase que a gente vai explorar tudo isso. Então a gente tem muito mais variedade de exercícios aqui, tá? E onde a gente vai estar estimulando aí que ele tenha hábitos mais saudáveis. Isso. Sempre de forma gradativa, tá? Então, a gente começa com alunos com baixos níveis de condicionamento físico e que a gente vai ter que estar indo devagar, de forma gradativa, para não estar sobrecarregando ele também e gerando mais dores, porque isso desmotiva ele a continuar. Então, tem que tomar cuidado para ir de forma gradativa. São alunos que têm praticamente zero consciência corporal. Acho que se a gente fosse fazer uma avaliação de consciência corporal, todo mundo que chega, acredito que a maioria não tem. Então, e isso faz muita diferença lá na frente nos resultados para ele. Então, tem que ser trabalhado isso nesse momento. A ativação de Powerhouse. Aqui a gente fala isso porque o Pilates trabalha muito essa questão, mas a gente também tem que tomar cuidado para não ficar focado nisso, que às vezes o que o paciente precisa é relaxar essa musculatura abdominal, esse Powerhouse, por exemplo, assoalho pélvico e reto abdominal, dependendo
de como tá esses grupos musculares, a gente não pode estar gerando mais sobrecarga e sim buscar exercícios que promovam relaxamento. Então, ativar essa musculatura não quer dizer que você vai ficar fazendo exercício para ali fortalecer assoalho pélvico e abdominal. Por isso que a avaliação faz total diferença. Vou dar um exemplo. Se for uma paciente que fez abdominoplastia, 3 cesarianas, tem um ombrinho enrolado, você vê que tem muita tensão nessa região, mais essas cicatrizes, e aí você começa a realizar muita flexão de tronco com ela para ela ativar, para ela fortalecer, começa a solicitar muito a ativação desse powerhouse, e aí ela vai gerar uma sobrecarga maior do que ela já tem, e ela vai começar a sentir dor na lombar ou na cervical. Até mesmo no ombro ela pode começar a apresentar dor. Então, assim, saber avaliar esses grupos musculares, essas cadeias musculares, ajuda muito na hora de prescrever o exercício, tá? Então, assim, essa ativação do powerhouse, eles chegam sem consciência corporal, sem saber trabalhar essa região, mas você também precisa identificar se ela tá muito, esse powerhouse dele tá muito tenso ou tá enfraquecido. E aí você vai trabalhar. Respeitar, então, a progressão do treino. Respeita o que você planejou, né? Tem que ter paciência, tem que ir devagar mesmo, que assim a gente chega lá. Se você quiser pular, porque você vê que é um aluno mais evoluído, ele pode também se desmotivar, porque ele pode se machucar e ter que regredir. Para também não gerar esse cansaço excessivo, como eu já falei, esses pacientes que têm muita artrose, são muito rígidos, eles podem ficar doloridos e falar que essa dor toda foi por conta do Pilates. E também importante falar para esses pacientes que nesse momento eles vão se sentir mais cansados e mais doloridos, que isso é normal, que essa dor dura, né, que é até 3 dias mais ou menos, que é normal nessa fase do treino deles. E se a gente não falar, não orientar tudo isso, ele pode se desmotivar logo. Então, o objetivo, início do aluno, estar introduzindo ele a esse tratamento ou treinamento, exercícios, variar o máximo que você puder com cargas baixas e desenvolver a valência física desse aluno, adaptar os exercícios quando necessário. Então, às vezes a gente quer levar muito fiel o método, mas nesse momento a gente precisa fazer, sim, adaptações. Na fase específica, que é já onde você vai estar buscando atingir a meta e o objetivo, agora você vai ter o foco total nisso. Antes a gente tinha uma visão mais global e agora a gente vai se concentrar mais no objetivo do aluno. Ela dura menos tempo, 3 semanas mais ou menos, onde você vai ter, então, o seu foco todo voltado para o objetivo e atingir as metas que você planejou lá no começo. Então, você vai ter um menor volume de exercícios e maior intensidade. Então, a gente vai fazer menos repetições, de 6 a 12, com cargas maiores para ir trabalhando grupos musculares mais específicos. E, por exemplo, a gente trabalhou glúteo, você vai fazer um exercício e já trabalha outros grupos musculares. Então, não ficar fazendo 10 exercícios para fortalecer glúteo, e sim variar, trabalhando todo o corpo, mas também tendo essa visão de buscar exercícios mais específicos para o resultado que seu cliente precisa. E a gente tem também um repertório motor menor agora. O objetivo, então, é menos exercícios e mais cargas, foco principalmente nos exercícios específicos para atingir o objetivo do seu cliente e com maior ênfase na técnica do movimento, tá? Então, aqui você vai estar focado totalmente para o que o seu cliente deseja, tá? Depois a gente vai para o período de transição, que é onde a gente já falou que é a fase de recuperação, de descanso ativo. Quando a gente está numa periodização de treino ou tratamento, tem que ter esse momento. É o momento que você vai trabalhar exercícios mais lúdicos, vai tirar ele daquele foco, daquela preocupação e vai estar reavaliando. Aqui você vai aplicar, durante as próprias aulas, os testes de movimento
e ver o que ele melhorou. É bom você estar registrando no começo e no fim para ele ver a evolução dele. Se ele tinha, por exemplo, uma dificuldade para fazer cócoras, se ele melhorou, se era esse o objetivo dele, aí aqui você vai mostrar para ele, você melhorou. E vai achar outras preocupações dele, outras coisas que ele gostaria de estar melhorando. Normalmente é assim, quando melhora uma coisa, vai aparecer outro problema que ele quer melhorar. E aí você vai trabalhando em cima disso. Então, nessa fase, a gente vai trabalhar menos intensidade, cargas mais baixas, menos volumes, exercícios mais lúdicos mesmos, que são mais divertidos. Aqui é um momento legal para você estar desafiando ele, fazendo exercícios de virar de cabeça para baixo, por exemplo, e um momento para relaxar, mas de uma forma ativa, tá? É um período de repouso ativo, como eu já falei. É um treino com cargas menores após um longo período de treino visando um objetivo, promover a recuperação do aluno para ele estar iniciando um novo macrociclo. Então, os benefícios do treino de força. Quando a gente pensa em estar trabalhando e promovendo fortalecimento, então, além de atingir aquele objetivo daquele tratamento, a gente também tem a perda de gordura, a gente consegue controlar mais o peso, a manutenção do peso, o aumento do metabolismo, o aumento do HDL, diminui também os riscos de osteoporose, né? A gente torna o corpo mais forte, a independência física pessoal e a autoestima. Então, assim, é uma luta contra a sarcopenia, que está aí atingindo cada vez mais pessoas mais jovens. Pessoas jovens que estão tendo dificuldades motoras, que não era para a idade deles, né? O próprio sedentarismo, a tecnologia tem gerado isso e a gente tem que estar estimulando. Então, não é mais um problema só dos idosos, já está atingindo públicos jovens e nós, fisioterapeutas, educadores físicos, temos que estar preparados para atingir e ajudar essas pessoas. Então, ainda falando sobre a progressão de exercícios, a gente começa, né, como eu já falei, de 15 a 20 repetições. A gente vai estar trabalhando isso umas 4 a 6 semanas, vai depender do tempo do macrociclo de vocês, tá? E essa fase a gente vai estar trabalhando endurance muscular, força, tônus, e vai estar proporcionando benefícios à saúde, tá? Mas mais ou menos a gente começa com 15 a 20 repetições, aí a gente tem que buscar a fadiga de 30 a 90 segundos dentro dessas repetições, tá? Então você vai buscar uma carga ali de molas, de acessórios, que ele consiga se fadigar nessa quantidade de repetição. Depois a gente passa para 12 a 15 repetições. Também pode fazer parte aqui ainda da fase básica, tá? Daquela fase mais... da fase básica, onde você está trabalhando de forma mais global. Então, a gente vai passar ali para 12 a 15 repetições, ele tem que fadigar nessa quantidade, dentro de 30 a 90 segundos, tá? E também você vai trabalhar ali mais ou menos 4 a 6 semanas esse volume e intensidade. Aí depois você passa na fase específica, já é interessante você trabalhar de 6 a 12 repetições, fadigando, tá? Sem dor, e também é um trabalho aí de 3, 4, no máximo 6 semanas, tá? Falando daquela fase do macrociclo, você pode programar até 1 ano. Então, essa quantidade de semanas vai depender do tempo do seu planejamento. E aí é uma forma que você vai ver como você vai trabalhar. Por exemplo, quem trabalha com pacotes de 30 sessões, de 10 sessões, ou mensalidades, mensal, trimestral, semestral, você já faz, então, o planejamento no tempo que o seu cliente contratou, tá? E aí você vai renovando. E é sempre importante você ir mostrando os resultados para ele. Por exemplo, se você fizer um macrociclo de 6 meses, o teu cliente fechou lá 6 meses, pagou 6 meses, você for apresentar o resultado para ele só no final desses 6 meses, ele pode se desmotivar aí no meio do caminho. Então, é bom você ter um trabalho que você apresente resultados em 30 dias, mais ou menos. Então, 1 mês, ou 10, depois de 10 sessões, você fazer uns testezinhos ali e falar como você está melhorando, faz a foto, mostra
evolução dele de alguma forma para que ele sempre se sinta motivado. E a gente na clínica gosta de trabalhar, a gente trabalha a periodização de 3 meses, tá? 90 dias. E aí, cada 90 dias, ele recebe uma nova periodização. Essa nossa periodização já é feita junto com a evolução. Então, por exemplo, no CREFITO, a gente tem a fiscalização. Então, que eles vão ver se você está fazendo as evoluções. Então, lá já tem a periodização junto com a evolução, fica muito mais prático. Quem for fazer o nosso curso de reabilitação vai estar recebendo essa forma que a gente faz na clínica, que tem dado muitos resultados para a gente, ajuda muito na praticidade nossa do dia a dia e também para uma forma mais rápida de você entregar resultado, de resolver, de ter as fichinhas de evoluções lá toda prontinha, toda feita. Mas isso é de cada estúdio, pode estar fazendo do jeito que acredita que seja melhor. Mas o quanto mais prático, que você não tenha que deixar para fazer depois, fica mais fácil de cumprir. Então, é uma tabela que você assina na própria aula, na própria sessão, e não ter que ficar levando isso para fazer depois. Se isso acontecer, provavelmente você vai uma hora falhar. Então, esse planejamento ele tem que ser muito prático. Quanto mais prático, melhor. Quanto mais trabalhoso, você vai ter dificuldade. Então, os objetivos de você estar trabalhando isso, força no Pilates, é achar, então, a resistência ideal para aquele aluno, você vê exatamente qual vai ser a carga que você vai estar usando ali e variando isso, não ficar só em 10 repetições, sempre com a mesma mola. Se você fizer isso, realmente uma hora vai dar errado. Fadigar nos números corretos de repetições, isso vai ajudar você a evoluir o seu aluno, ele vai sentir muita diferença no corpo dele, nas funções motoras dele, tá? Um exercício para cada grupo muscular, como eu já falei, mínimo 2 vezes na semana, um dia de descanso, tem que ter, tá? Essa rotina dele estar fazendo no mínimo 2 vezes na semana. Quando a gente vai trabalhar a força muscular, não adianta fazer só uma vez. Isso tem que ser explicado para o seu aluno. Começar com grandes grupos musculares, trabalhando as cadeias todas e passando por uma fase mais específica, músculos mais isolados no final. E repouso de 30 segundos a no máximo 2 minutos entre os exercícios durante a sessão, tá? E aumento da resistência. Então, você tem que ir aumentando a resistência, ele tem que estar sendo desafiado, tem que estar sempre mudando e variando isso, porque se ficar sempre igual, além de se tornar monótono, ele não vai ter o ganho de força muscular. Então, essa aula, eu queria trazer isso para vocês, é um diferencial muito grande, a gente vê que poucas pessoas trabalham dessa forma, planejando e variando volumes e intensidades dentro do Pilates, tá? Isso tanto para reabilitação quanto treinamento faz muita diferença, e também além de você ter mais organizado, mais planejado, fica muito mais fácil você montar grupos e também trabalhar de forma individual, que daí você vai utilizar o método para reabilitar, podendo ter aquele momento de 10 até 30 sessões individuais, onde você vai evoluir esse cliente para que ele possa depois ser introduzido a uma prática, como pode ser até mesmo o Pilates, que é o que a gente quer, né? A gente quer encher a nossa clínica de alunos também. Então, além do tratamento do Pilates focado para a reabilitação, depois você manter ele como um aluno de Pilates. Então, isso tem que estar bem claro, bem explicadinho para o seu cliente e ele entender que essa evolução faz parte para que ele tenha saúde e qualidade de vida e atinja aquele método, aquele objetivo que ele tanto sonha. Como, por exemplo, voltar a jogar um tênis, voltar a correr. Então, se você conseguir atingir isso com o seu cliente, você vai ter ele para sempre. Ele vai estar sempre te indicando, sempre você vai estar na cabeça dele, porque você conseguiu ele realizar uma atividade que ele achava que nunca mais ia conseguir. Então, esse tem que ser o seu trabalho, é a chave do sucesso. É você trabalhar, planejar e entregar esse resultado do seu cliente.
Óbvio que isso não depende só de você, e tem que ficar claro que se ele não contribuir, comparecendo às sessões, tentando mudar o estilo de vida dele, os comportamentos saudáveis dele, fica muito difícil também a gente conseguir. Então, isso também tem que ser claro. Se falhar, você tem que mostrar que o erro foi dele e não seu. Ele não veio para as sessões. Pode ver que se ele for viajar e ficar 15 dias fora e não fizer nada, você pode mandar uns exercícios para ele, olha, faça essa aula aqui, grave uma aula, coloca lá no YouTube, manda o link para ele, fala, faça essa aula na sua viagem, para ele se manter ativo, se manter saudável e chegar bem. Porque senão ele volta, regride tudo, aí ele fica desmotivado. Então é bom a gente estar sempre mantendo esse relacionamento com os nossos clientes. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.